segundo escreveu Mateus, testemunha ocular dos fatos, um dos 12, presente nesse momento onde ouviu Cristo proferir as palavras. Nós vamos ler apenas o versículo 33, Mateus 13, 33. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos à leitura. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Amém? Meus irmãos, a Bíblia é algo fantástico, extraordinário, nós sabemos disso. Eu me encanto com a palavra de Deus a cada dia. São 20 anos que eu resolvi, que Deus resolveu me receber na sua presença, e que o contato com essa palavra tem me maravilhado cada vez mais. Mas dentro da palavra de Deus tem algumas questões e algumas palavras que merecem uma atenção redobrada, talvez triplicada, quadruplicada, que são as palavras que saíram da boca do próprio Cristo. E isso merece uma reflexão ainda mais acurada, mais cuidadosa, por aquilo que saiu da boca do Cristo. Nesse capítulo ele conta 7 parábolas. As parábolas serviam como ilustrações para ensinar valores profundos que a maioria das pessoas não entendia e iam embora sem entender. E quando elas iam embora, os 12 que ficavam com ele diziam: Senhor, dá para o Senhor explicar para nós, porque nós não entendemos. Jesus olhava: mas vocês também não entenderam? Seus cabeção, não entenderam? Mas eu vou explicar para vocês, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ele conta 7 parábolas, e dentre elas ele conta essa parábola curiosíssima de um versículo. Aí em português ficou só um textinho curto. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que toma uma medida de fermento e introduz em 3 medidas de farinha, até que o fermento complete a sua ação, ou seja tudo levedado. O interessante é que em toda a Bíblia, quando se fala a palavra fermento, ou esse componente químico, ele sempre vem com uma conotação negativa, nunca positiva. Nunca positivo. O fermento sempre é coisa ruim na Bíblia. Só que Jesus vai dizer que o reino de Deus, João, é semelhante a uma mulher que pega fermento e põe numa massa. Então é curioso isso, porque o reino de Deus não é coisa ruim, o reino de Deus é coisa boa, é a melhor coisa, aliás. Então veja, a gente olha, por exemplo, em Êxodo 12, 15, a gente vê a conotação do fermento. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Em Êxodo 12, 19, mais um pedacinho: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão com fermento, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Novo Testamento, preste atenção sobre o fermento. Jesus tinha uma encrenca séria com os fariseus e saduceus, com os religiosos da época. Pessoal que se achava santo, se achava dono das verdades, se achavam sabidos demais. Ele vai dizer em Mateus 16, versículo 6 ao 12, mas ele vai finalizar dizendo para os discípulos: tomem cuidado, ou acautelai-vos com o fermento dos fariseus e saduceus. Aqui ele fala da doutrina, do que compunha o ensino de fariseus e saduceus, que consistia em mandamentos de homens e não na escritura. E certa vez Jesus até falou duro com eles
vocês invalidam a lei de Deus em detrimento, ou seja, substituem pela vossa tradição. Vocês consideram a tradição de vocês mais importante do que aquilo que Deus falou. Então, Jesus fala para os seus discípulos: tomar cuidado com mandamentos de homens, que isso é fermento, que era a doutrina dos fariseus. Em Mateus 16:11, ele vai falar nesse tom também: como ainda não compreendestes que eu não falei a respeito do pão, mas que vocês se guardem do fermento dos saduceus? Então eles compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento que havia no pão, mas da doutrina dos fariseus. Em Marcos 8,15, Jesus também vai dizer: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí, quando ele faz essa associação, a gente vai ter que olhar: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí ele já está falando de falsidade, de maldade e de hipocrisia no seu nível mais baixo, porque misturou Herodes. Cuidado com esse fermento. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer também: ajuntando-se entretanto milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros. Ele começou a dizer aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Aí ele diz o nome, que é a hipocrisia. A hipocrisia, irmãos, dá para a gente defini-la de diversas formas. Mas no caso dos fariseus, era falar muito e viver pouco. Era saber bastante sobre Deus, sobre a palavra, sobre a escritura, e não viver nada daquilo. E ainda colocar fardos pesados sobre os outros. Se você ler o texto de Mateus 23, veja a cacetada que Jesus dá em escribas e fariseus. E dentre elas, ele vai dizer: escribas e fariseus hipócritas, vocês atam fardos pesados sobre as costas das pessoas, ou seja, os seus mandamentos, só que vocês nem com o dedo colocam sobre eles. Então, Jesus fala do fermento como a hipocrisia, como algo ruim, que a gente define de diversas formas, mas no caso do fariseu, sabe muito, mas não vive nada, conhece bastante, mas não aplica na vida. Era a hipocrisia. Manda os outros fazerem, mas não faz. Não é? Hipocrisia. Paulo também vai falar sobre o fermento. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer: não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouquinho de fermento leveda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Por isso façamos a nossa festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo já vai associar o fermento à maldade e à malícia. Então perceba, irmãos, que o fermento sempre tem uma conotação terrível na Escritura. Aí vem o nosso mestre, o Senhor Jesus, e diz: porque o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de fermento e introduz em 3 medidas de farinha. Ora, como é que o fermento, sendo algo ruim, é parecido com o reino de Deus? Aí nós vamos pensar. Parece que alguns estudiosos, também muito profundos, eles trazem uma conotação negativa até para essa palavra de Jesus. Mas tem outros, como Martinho Lutero, por exemplo, reformador, ele entende que essa passagem que fala do fermento, ela é a única da Escritura onde a conotação, o significado é positivo. Justamente por essa interpretação simples de dizer: o reino de Deus é semelhante a. Se o reino de Deus é semelhante, então é positivo. O reino de Deus é coisa boa? Então vamos olhar um pouquinho para isso.
revelações a respeito desse texto, da semelhança do fermento, ou dessa mulher que introduz fermento com o reino de Deus. Jesus falou que era parecido, semelhante. Então Jesus compara o reino com uma mulher que está fazendo uma massa e está usando o fermento. Veja, se em toda a Bíblia o fermento é algo ruim, mas quando Jesus abre a boca aqui nessa parábola, o fermento aparece como coisa boa. Isso mostra que Jesus é perito em lidar com aquilo que em toda a história parece não prestar, mas que na mão dele ele transforma. Amém? Então, se em toda a Bíblia o fermento não presta, mas quando aparece o Senhor Jesus, abre a sua boca e diz: para mim o reino de Deus parece uma mulher que põe fermento numa massa e tudo é levedado, e isso parece com o reino de Deus. Ou seja, aquilo que não presta, se tiver na minha mão, eu transformo. E isso fala de mim e de você, irmãos. Eu não sei você, mas eu não prestava absolutamente nada, apodrecido nos conceitos, no caráter e na moral. E Deus me pegou, alguém que não prestava, e tornou em alguém que ainda não é lá grande coisa, mas tem transformado para o louvor da sua glória. Pegou alguém que não tinha valores morais, pegou alguém que não tinha princípios e tornou um pai de família. Pegou alguém que não queria saber, que fazia piada de Deus, piada de crente, piada de igreja, e fez dele um pastor. Aleluia! Por isso que ele vai dizer lá em Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 26 em diante: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, e nem os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aleluia! Então, se o fermento em toda a escritura não presta, quando Jesus diz o reino de Deus é semelhante a, então eu posso pegar algo que não presta e transformar em algo bom. Ele pode fazer isso com o teu filho, ele pode fazer isso com o teu marido, ele pode fazer isso com a tua esposa, ele pode fazer isso com o teu vizinho, ele pode fazer isso com qualquer um, porque ele é mestre em pegar aquilo que não presta e transformar para o louvor da sua glória. Aleluia! Segundo lugar, pensando, olhando para essa figura, vem junto comigo, Masterchef. Vamos lá. A mulher fazendo a massa e a outra falando 30 minutos, 30 minutos. Então pensa na coisa, ela está fazendo uma massa, coloca o fermento. E normalmente quando você vai fazer uma massa e coloca o fermento, cadê a Maria? Faz aquele pão, né, Maria? Depois que você põe o fermento na massa, Maria, tem que fazer o que com ela? Deixar ela descansar. Mas na verdade a massa não está descansando coisa em cima nenhuma. É você que está descansando. Você ficou lá fazendo a massa, batendo, talvez batendo, amassando lá, e depois pôs o fermento, você que foi descansar. A massa, na verdade, está sendo agredida quimicamente, internamente. Ela está sendo ofendida pelo fermento e está sofrendo uma reação química que vai alterar a estrutura dela. A gente diz que vai descansar, mas não. A massa está sofrendo uma reação química interna. Amém? E é uma reação química que quando você adiciona o fermento, você não vê na hora, mas você cobre como um guardanapo, é assim, não é? E vai fazer outra coisa, e vai para lá, e vai para cá, e vem e tal. A hora que você volta, você levanta o guardanapo, o que aconteceu com a massa? Cresceu. Então algo que se misturou com ela, algo que entrou dentro dela, alterou a sua estrutura.
ela tinha um tamanho e ficou outra, ela tinha uma textura e ficou outra, alterou quimicamente a sua estrutura. Aí Jesus vai dizer: o reino de Deus é semelhante a uma mulher, aleluia, que introduz uma medida de fermento em 3 de farinha, deixa descansar por algum momento. No momento que colocou o fermento, parece que nada aconteceu, mas dali a algum tempo aquela massa cresceu. O reino de Deus, quando entra na vida da gente, primeiro dia, segundo dia, uma semana, ninguém percebe nada. E você comenta com alguém: eu fui na igreja. Você foi na igreja? Você é louco? E perguntaram para mim outro dia, faz tempo já, estou na fila do banco lá. Nossa, quanto tempo já aí, beleza, tal, não sei o que, tudo bom, que saudade daqueles tempos, não sei o que, a gente ia para lá e para lá e para cá. Ah, mas tem uma coisa aí, me falaram que você virou crente, é verdade? Eu falei: é verdade. Nossa, esquisito, né? Falei: esquisito. Sabe, mas falaram também, não sei, né? Mas eu escutei que encontrei um fulano lá e ele falou que você é pastor ainda. Eu falei: é verdade. Nossa, esquisito. Eu falei: muito mais esquisito. Mas assim, o que fizeram com você? Ele perguntou. Eu falei: como assim? Não, o que fizeram com você? Lavagem cerebral? Eu falei: não. Mas o que fizeram com você? Eu não podia dizer uma parábola dessa para ele, porque ele não ia entender. Mas o reino de Deus entrou e alterou a estrutura. Mexeu com a estrutura. Então, quando o reino de Deus entra, irmãos, é como disse o Senhor Jesus lá em Lucas 17:21: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós. Onde se procura o reino de Deus, começa procurando aqui dentro. Já vi essa pergunta: quando virá o teu reino? Quando se estabelecerá o teu reino? Quando vem o teu reino? Jesus disse: o reino de Deus já está dentro de vocês. Se vocês querem saber mais, já está dentro de vocês. É dentro de vocês. Jesus disse no último dia, no dia da grande festa, que os rios de água viva fluirão de onde? Da cachoeira lá de cima? Não, de dentro do seu interior. Para aquela mulher que a gente pregou semana passada, que estava na beira do poço, ele disse que instalaria uma fonte de água viva onde? Lá na igreja da sinagoga, da Samaria? Não, dentro da senhora, dona, eu vou plantar aí uma fonte de água viva. Ou seja, o reino de Deus é algo que entra em nós e altera a nossa estrutura, não quimicamente, mas espiritualmente, moralmente e por aí vai, irmãos, psicologicamente. O reino de Deus transforma e mexe com a nossa estrutura. E quais são as consequências? São mudanças de prazeres, uma mudança radical de prazeres. Algumas coisas que eu tanto amava, agora eu aborreço, eu abomino, e vice-versa. Outras que eu odiava, agora eu passo a amar. Há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quem diria que num dia bonito, numa tarde de domingo como essa, eu estaria enfiado dentro de uma igreja evangélica? Jamais, irmãos, passou pela minha cabeça. Quando eu conheci a Soraya, a gente ia lá, passava a tarde junto ali, assistindo alguma coisa na TV. A hora que dava o horário do culto, ela dizia: eu preciso ir para a igreja. Nunca deixou de cultuar e de viver o cristianismo por causa daquele trem que ela arrumou lá, né? E eu dizia assim, ela falava: você vai comigo? Eu falei: vou nada, que igreja, nada. Ela se trocava, ia para a igreja com a família e eu ia para o bar. E era sempre assim, porque isso não estava na minha programação. Deus me livre, que igreja, coisa mais sem gente que não tem o que fazer, coisa de piato, coisa de gente que é fraca de ideia. Aí Deus muda a estrutura da gente, e aquilo que você odiava, você passa a amar, e aquilo que você ama, você passa a odiar. Uma mudança radical de valores e princípios morais. A gente não consegue mais ser conivente com a maneira e o estilo de vida nojento desse mundo. A gente não consegue mais. Por quê? Porque o reino de Deus é semelhante a essa medida de fermento que uma mulher põe numa massa e altera a sua estrutura, altera a sua estatura, altera o seu tamanho. Então, quando o reino de Deus entra em nós, irmãos, essas mudanças. Será que o reino de Deus entrou na tua vida? Será que o reino de Deus entrou na sua família? Aleluia!
Ou seja, o reino de Deus, quando entra, as prioridades do reino passam a ser as nossas prioridades. E as nossas prioridades, elas vão ficando meio que secundárias, porque o reino entrou em nós, e quando o reino entra, irmãos, ele produz uma vida abundante, que Jesus chama em João capítulo 10, versículo 10. E aí o seu reino, ou aquilo que interessa ao Senhor, se torna mais importante do que aquilo que me interessa. Isso é sintoma de que tem o reino dentro de si. Foi alterado, foi mexido. Agora não é mais o que eu desejo, o que eu gosto, o que eu quero, mas é aquilo que Ele quer, porque o reino de Deus foi plantado dentro de mim. Por isso que há uma diferença muito grande em estar no reino e o reino estar em nós. Amém, irmãos? Há uma diferença de estar frequentando os ambientes que se referem ao reino e ter o reino dentro de nós. Há um abismo de diferença. Porque quem está no reino e tem um abismo, e não tem o reino dentro de si, ele continua com as suas prioridades, ele continua com os seus prazeres. Eu conversava com uma pessoa hoje sobre a liberdade cristã, que viver a vida cristã não é a gente se encaixar numa série de regrinhas, de pode e não pode. Isso é pecado, isso não é. Então uma coisa que me irrita é vir gente, pastor, isso aqui é pecado, pastor, isso aqui é pecado. Se você já está com dúvida, é porque não é para você fazer, pô. Assim, mas quer se encaixar numa jaulinha. Ou seja, Jesus coloca umas gradezinhas assim em volta da gente, e a gente fica babando, salivando, querendo sair dali para fazer, mas não pode, porque Jesus colocou umas gradezinhas, não posso. Mas fica babando ali querendo. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Entende? Eu estou morrendo de vontade, eu quero assim, mas eu não posso porque eu sou crente. Que vida desgraçada é essa? É ruim demais. É quando eu estou no reino, mas o reino não entrou em mim. Quando o reino entra em mim, não precisa colocar gradezinhas e nem regrazinhas, porque o reino está em mim, irmãos. Só para exemplificar, eu conversava com um pastor do nosso ministério há uns tempos atrás, e ele disse um negócio que me assustou. Ele disse assim: pastor Jaitão, com um trabalho muito forte lá com os jovens. Eu falei: puxa, que bom, me fala o que vocês estão fazendo lá. Bom, todos sabem que tem que ter atividade, todos sabem que tem que ter atividade, porque se não tiver, eles vão para balada. Eu falei: peraí, então a gente tem que fazer o pessoal ficar dentro da nave, fazendo alguma coisa, porque se abrir a porta, eles já pulam para o colo do Satanás. É assim que funciona. Então é porque o reino não está em nós, Deus. Não é. Então não há responsabilidade cristã em nós. Então não há novo nascimento, não há conversão, não há Espírito Santo na gente. Porque quando o reino entra, é aquela coisa assim: eu posso todas as coisas, mas eu não quero. Que nem o cidadão que estava na fila comigo, foi lavagem cerebral que fizeram em você, não. Mas o que fizeram? Não dá para explicar. Jesus encontrou com um cara lá e não conseguiu explicar, o cara não entendeu, não dá para explicar aqui na fila. Mas você pode ir lá comigo um dia desses lá, a gente conversa mais. Quem sabe acontece com vocês, ele, ai, Deus me livre. Aí ele falou assim: mas a sua vida agora ficou meio chata, né? Porque a gente fazia, começou a me relembrar das coisas que a gente fazia, dos lugares onde a gente ia. Eu falei: não, minha vida não está muito chata, não. Mas por quê? Agora você não pode pedir mais e fazer isso e aquilo. Eu falei: eu posso fazer o que eu quiser. Ah, não pode não, então você não é crente. Eu falei: eu sou crente e eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele disse assim para mim: então tá bom, a hora que a gente sai daqui da fila, vamos ali tomar uma na padaria. Eu falei: se eu quiser, eu posso. A questão é que eu não quero. E você não tem esse poder de dizer eu não quero, porque o que está lá é mais forte do que você e te arrasta para lá. Então quem que é livre nessa história? Então quando o reino de Deus entra em nós, irmãos, é uma liberdade gostosa, porque a gente não fica salivando, babando, querendo fazer, pegar isso, fazer aquilo, e as grades
prazer em estar na minha casa, eu tenho prazer em estar na casa de Deus. São os meus prazeres. Agora eu tenho prazeres saudáveis. Eu não fico mais com aquela coisa me arrastando para lá, porque eu estou desconfiado que Jesus introduziu o seu reino em mim. Amém, amém, irmãos? Amém. Então a gente tem esse reino em nós, a gente anda para lá e para cá de roupa branca, e às vezes passa por meio de lamaçais, mas a roupa sai branca. Isso é ser crente. É a gente poder ir para aqui e para ali com a roupa branquinha e ela não manchar, porque temos uma responsabilidade, sabemos o que fazemos, sabemos quem somos, sabemos aonde vamos, porque o reino está em nós. A gente não fica assim fazendo as coisas. Tem ninguém vendo. Deixa eu ver. Não. Nem o pastor estava viajando, né? Conhece essa história? Numa estrada deserta, o carro acabou a gasolina, na reserva ele achou um posto no meio do nada, entrou lá, agradeceu a Deus por aquele posto, esqueceu da gasolina, deu a chave do bolso, só completa o tanque por favor, que eu vou ali na conveniência. Entrou na lojinha de conveniência, o rapaz ali no balcão, o pastor olhou para um lado, olhou para o outro, deserto, não tinha ninguém, olhou para o moço, bom dia, o senhor quer o quê? Eu falei, olha, eu quero uma bebida, aquela que vai limão, açúcar e aguardente. O senhor pode preparar para mim? Sim, já preparo, o senhor quer uma caipirinha? Fez a caipirinha para o pastor pegou o copo, olhou para um lado, olhou para o outro, para garantir já jogou um pouquinho no santo, custa garantir, né? Aí foi uma talagada só, tomou. O outro já veio com a chave do seu carro, senhor. Ele disse para o moço, quanto é que é a bebida aqui, moço? O rapaz falou, nada não, para pastor a gente não cobra. Então, irmãos, às vezes eu vou na casa de pessoas, eu me fiz de bobo, porque eu percebo o pessoal escondendo coisa, mudando de canal, correndo. Eu falo, eu acho que eu virei Jesus Cristo agora. Ou seja, Jesus veio na minha casa, então agora eu tenho que me virar. Não, irmão, sou só eu. Preocupa comigo não, se preocupa com ele. Preocupa com ele. Comigo não. Né? É isso. O reino de Deus está em nós. Se o reino de Deus está em nós, irmãos, a gente é responsável com a vida cristã também. Vamos dar uma tropeçada ali, lógico, vamos, a gente está nessa carne pecaminosa, a gente vai dar uma escorregada, vai, mas não vai ser cara de pau, não vai ser essas pessoas que vivem assim, ai meu Deus, se segurando, quase caindo no chão de convulsão, com a língua de fora babando, porque quer pecar, porque quer errar, porque quer fazer o que não deve. O reino de Deus está na sua vida. Quando o reino de Deus é introduzido na vida de uma pessoa, ela está jurada de morte, pois ela vai morrer e vai nascer uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo pai, uma nova mãe, um novo marido, uma nova esposa, um novo cidadão. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer assim, capítulo 6, versículo 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, aleluia, para que o corpo seja destruído com o pecado, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu já foi crucificado com o pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Amém? Você pode repetir algo junto comigo, bem forte, bem Pentecoste, né? Pode.
como os outros. Então diga assim comigo: não basta, estar no reino. O reino precisa estar em mim. Jesus planta o seu reino dentro de mim. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Terceiro lugar, olhando para a massa, o reino de Deus semelhante à mulher, uma medida de fermento na massa. A ação do fermento na massa traz crescimento. É notório isso alguns instantes depois. Aliás, o principal propósito do fermento é fazer crescer a massa. Amém, irmãos? Por isso que uma vez o bispo ele trouxe uma mensagem interessantíssima, que ele falou sobre árvores, baseada em Jeremias. O capítulo não me lembro agora, mas ele disse que o homem que não confia em Deus, mas confia no seu próprio braço, será como uma tamargueira no deserto. E aquele que confia será como uma árvore com raízes profundas perto do ribeiro. Em Jeremias esse texto, ele comparou as duas árvores. E aí ele foi falando de árvores. Aí chegou num momento, ele disse assim: tem cristãos que são como aquelas árvores, eu vou falar o nome, se eu errar vocês me corrigem. Bonsai, é isso? Bonsai. Aquelas pequenininhas são árvores anãs que não crescem. E elas não crescem, o bispo disse, porque é uma manipulação de um japonês que está manipulando. E na ocasião ele disse assim: quem é o japonês que manipula a sua vida e você não cresce? O que significa isso? Esse manipulador que manipula a sua vida e você não cresce. Então o reino de Deus é como fermento. A característica principal do fermento na massa é trazer o crescimento. Por que a gente continua pequeno no pensamento, mesquinho? Por que a gente continua duro de coração, duro de perdoar, duro de compreender o outro? Por que a gente continua duro de contribuir com o reino de Deus? Não é duro porque não tem dinheiro, é duro porque é duro do coração, não consegue entender. Por que a gente continua pequeno em tanta coisa, imaturo? Por que a gente briga e faz confusão dentro de casa por linharias? Por quê? Porque não cresce. Agora, quando o reino de Deus entra na vida de alguém, ele cresce. Amém? Porque o fermento faz crescer. Efésios 2, 20 a 22 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, ou seja, construídos para cima, edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 4,15, Paulo diz assim: não sejam como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Aleluia. O fermento é semelhante ao reino. O reino entrou na vida de alguém, esse alguém vai crescer. Prosseguindo, olhando para essa parábola, algum tempo depois do fermento adicionado à massa, ela fica pronta para o processo final, que é ser assada e tornar alimento saudável. Jesus está falando que o reino de Deus é semelhante a essa massa que recebeu o fermento. A missão do Espírito Santo é nos preparar para a sua volta. E a missão do Espírito Santo é fazer de nós um alimento saudável para esse mundo cheio de fome de Deus. Amém, irmãos? A missão do Espírito Santo é nos preparar. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 5:25
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse simbolismo da massa que recebe o fermento, ela descansa, depois vai ao forno, e dali sai alimento saudável. O fermento é o preparo essencial, e esse preparo fala da volta de Jesus. Ele vem, ele vai voltar, está perto. Eu não sei como isso vai ser, mas Paulo dá uma ideia. Quanto à volta de Jesus, não quero que vocês sejam ignorantes, mas nem todos nós dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar com o Senhor, com o Deus virá com voz de alarido, e com som de trombeta, e estaremos para sempre com Ele em glória. Ele vai voltar, e Ele está preparando a sua igreja. Amém, irmãos? E a sua igreja não é todo mundo que frequenta a igreja evangélica. Ele vai escolher dos 4 ventos da terra aqueles que receberam o seu reino dentro de si. Após a adição do fermento, ou seja, da mistura do fermento à massa, lembra disso? Você que faz a massa na sua casa, o pão na sua casa, depois que misturou o fermento, a massa é alterada para sempre. A composição da massa não volta mais a ser como antes. Ou seja, você pegou lá, dissolveu o fermento em cima das medidas de farinha, misturou aquilo tudo, bateu, colocou no liquidificador, na processadora, sei lá no que. Você consegue tirar esse fermento de volta? Não tira mais. Graças a Deus, Deus fez isso com você. Dá para tirar Jesus daí de dentro? Dá para tirar o Espírito Santo daí de dentro? Dá para tirar a palavra de Deus daí de dentro? A massa não vai ser mais a mesma. Por isso que uma pessoa que às vezes se desvia, ele é uma pessoa infeliz em 2 sentidos. Porque ele sabe que está longe de Deus, e ele sabe qual é o lugar dele. Conversava com uma pessoa esses dias, e é aquela sensação: eu sei que eu estou longe, e esses prazeres do mundo não me causam tanto prazer quanto nas outras pessoas, porque eu sei que eu estou perdendo a minha vida, e eu não consigo voltar. Então ele nem consegue viver os prazeres desse mundo, que são até muito agradáveis, são muito bons, não tem muita bezetacil, as consequências é que são difíceis lá na frente, mas ele não consegue provar de tudo isso, porque ele foi uma massa que recebeu um pouco desse fermento. Ele não consegue. Aí ele fica perdido. Ele está em lugares, as pessoas estão se espaldando, ele quer, mas ele não consegue se espaldar também, porque ele recebeu um pouco desse reino dentro dele, ele recebeu essa massa. E uma vez recebido, irmãos, não tem mais volta, não dá para tirar esse fermento. Eu já tive tanta gente boa, tanto pastor bom, que eu conheci, que eu admirei, e que se perdeu. Mas, irmãos, mesmo que você não me veja aqui num lugar como esse falando, entenda-se essa nomenclatura de pastor, não dá para tirar Jesus direito de mim mais. Não dá. Eu não volto para o chiqueiro nunca mais. Eu não sou como aquele cão que vai comer o próprio voo. Eu não volto mais, não dá mais. Por quê? Porque ele alterou a minha estrutura e não dá para tirar isso, mas não dá para separar mais. Não dá mais. O reino de Deus é na sua vida, você pode glorificar a Deus por isso. Não dá para tirar isso de você, não dá para tirar isso de você. Está misturado a você, está misturado com a sua estrutura. Eu sei que você tem falha,
porção de um novo fermento, uma vez misturado à massa da raça humana, que é a nossa, jamais cessará sua atividade até o fim dos tempos, mas antes fará o seu trabalho dentro da massa, a favor daqueles que estão para ser salvos, apesar das portas do inferno. Da mesma forma que este fermento, uma vez misturado à massa, nunca se separa dela, visto ter mudado a sua natureza, também é impossível para os cristãos serem arrancados de Cristo, pois Jesus, como uma porção de um novo fermento, está de tal forma incorporado neles, para que formem uma só massa e um só corpo, com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A massa é alterada de forma irreversível. Uma vez no reino de Deus dentro de nós, nunca mais seremos os mesmos de antes. Estamos marcados e alterados para sempre. Amém? Amém? Você está marcado e alterado para sempre. Se o reino de Deus entrou na sua vida, não tem mais volta. Não dá para tirar isso de você mais. É o que Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como então ele não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem é que condena? E ele vai continuar dizendo: porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não dá para tirar mais de dentro de nós. Não dá para tirar dentro de você mais. A massa está alterada para sempre. Sexto, quando a mulher prepara uma massa, em seguida adiciona o fermento, ela fica numa expectativa, sim ou não? Fez a massa, adicionou o fermento, misturou o fermento à massa, cobriu com o guardanapo, há uma expectativa. Qual é a expectativa? Eu quero ver o resultado. Eu quero ver como ficou. Já aconteceu de você fazer todo esse processo e não dar certo? Aí você amaldiçoa a padaria, pega a embalagem do Royal, do Flash, uma porcaria vencida, não compro mais esse aqui. Aquela padaria vem fermento, não compro, não funcionou, o fermento foi ruim, não prestou. Quando a mulher olha, ela fica na expectativa para ver o crescimento desejado. E quando ela levanta o guardanapo e olha o resultado, ela já abre aquele sorriso e diz: deu certo. Funcionou mais uma vez. Pela fé, Jesus está com os seus olhos voltados aqui para esse lugar. Olhando aqui, nós estamos diante da sua mesa. O Senhor está olhando para esse lugar. E Ele está vendo essa massa que Ele introduziu o fermento, para ver se realmente funcionou, se cresceu, se aconteceu. E Ele vai olhar e vai dizer: puxa vida, Jefferson deu certo, Bispo nós deu certo, Helena deu certo, Roberto deu certo, Adriano deu certo, Márcia deu certo, Antônio deu certo, Diogo deu certo, Gabriela deu certo, Marião deu certo, Dinho deu certo. Levanta o guardanapo no teto dessa igreja e olha e fala: deu certo. Isaías capítulo 58, versículo número 11, 53, aliás, versículo 11: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Porque com seu conhecimento meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles todos vai levar sobre si. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e vai olhar para nós e vai dizer: valeu a pena. Não foi em vão.
Eu falo com Deus de vez em quando e digo: Senhor, o teu sacrifício na minha vida precisa valer a pena. O teu sacrifício na cruz não foi em vão. Vai ser em vão para milhares e milhares e milhares e milhares, um número incontável de pessoas que jamais render-se-ão ao teu senhorio. Mas para mim, Jesus, o teu sacrifício vai valer a pena, porque o Senhor vai olhar para a minha vida e vai dizer: valeu, deu certo na vida desse homem. Deus tem que olhar para a nossa vida e dizer: o fruto do trabalho da minha alma me causa satisfação. Deu certo, não foi em vão. Cada vez que uma vida se distancia ou vai embora, dá as costas ou rejeita o cristianismo, significa que a massa não deu certo. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que põe uma medida de fermento em 3 de farinha, até que tudo seja levedado. Eu sei que a gente falar sobre felicidade é um negócio muito subjetivo. Às vezes a gente vive alegrias circunstanciais, a gente vive um momento. Mas a nível de vida, você é uma pessoa feliz? Porque o reino de Deus, dentro de alguém, dentro de uma pessoa, ele vai mexer com essa estrutura. Então, se circunstâncias deixam a gente sorrindo um pouco menos, não tem problema, porque isso é uma circunstância. Em contrapartida, tem outras que vão fazer a gente sorrir um pouquinho mais, mas também é circunstância. Mas assim, no geral, você é uma pessoa feliz? Eu falei outro dia para os irmãos que eu estava almoçando no dia dos namorados com a minha gata. Ela olhou nos meus olhos e disse assim: vocês se consideram um homem feliz? Nossa, que pergunta filosófica, profunda. Eu pensei um pouquinho para responder, fiz uma pequena análise, um pequeno balanço dentro de mim, em alguns segundos, e disse: eu acho que eu poderia morrer hoje. Eu morreria feliz. Porque se eu morrer hoje, pela fé eu sei para onde eu vou, e eu sei que eu vou encontrar. Então, por esse motivo, eu sou uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz? Se você é uma pessoa feliz por causa de Jesus, o reino de Deus está em você. Porque Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é pizza de sábado à noite com os amigos que a gente riu um bocado. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus não é poder ir para lá ou para cá, ou fazer viagens, ou comprar os carros que a gente sonha. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, uma paz que excede o entendimento e alegria no Espírito Santo. Essa é a massa, esse é o fermento que entra na massa e produz essa nova vida. Aleluia! Se você deseja isso, aplauda o Senhor agora, glorifique o Senhor agora. Aleluia! O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar com você, mas antes de orar, Daniela vai fazer um louvor.